se o Bolsonaro não tivesse causado tanto mal para o Brasil durante o seu desgoverno e, sobretudo, durante a desadministração na pandemia do Covid-19, doença da qual ele zombou, doentes dos quais ele também zombou, fazendo vídeo, fazendo chacota das pessoas que estavam sentindo falta de ar no hospital, um horror completo. Se não fosse por isso, ouvir o Bolsonaro falar e ver o Bolsonaro falar nos deveria dar comiseração. Ele não consegue articular frases. Ele tem uma questão, talvez, não sei se ele já passou em uma fonoaudióloga. O Lula, que é um exímio orador, recebeu discriminação a vida inteira porque ele teria língua presa. Se falava do Lula muitas vezes. É um brilhante orador. O Bolsonaro não consegue articular, mas eu não considero, Conde, que essa falta de articulação do Bolsonaro é apenas fonoaudiológica. O Bolsonaro, como a gente vê, pela sua dificuldade de concatenação de pensamentos, de formação de frases, de formação de raciocínio, certamente esteve longe de ser um aluno exemplar, de ser um estudante exemplar. Ele mostra, em situações de acuamento, ele já mostrou isso outra vez. Quando ele está por cima da carne seca, ele tem um tipo de atitude autoritária. Muitas vezes, quando se sente acuado, se mostra chorando, se mostra recuando. Então, mesmo com a assessoria do Temer, não é a primeira vez que ele tem essa atitude de rabinho entre as pernas. Ora, eu quero dizer que existe aí um traço de personalidade. Fala aqui o Dostoiévskiano, a Vassoler, que gosta tanto do Dostoiévski, que se esmerou como grande psicólogo, o Dostoiévski, porque sabe aquela pessoa que tem que se colocar diante dos pares e sabe que os pares estão acima, sabe que a pessoa não está ali. Tem um nome isso hoje, a síndrome de impostura. É lamentável que alguém tão desqualificado tenha chegado à presidência da República. É muito triste. A gente sabe que a ignorância é projeto político-social no Brasil. Né? Agora, a ignorância somada ao ódio de classe fez o fermento sociopsicológico da extrema-direita. Essa cacofonia, essa trava das palavras, ela dá uma dimensão de uma insegurança, de uma psicologia da insegurança, do medo, da hesitação do Bolsonaro de se colocar e ser julgado. Quantas e quantas vezes, em termos intelectuais, ele deve ter passado por humilhações, por sensação de inadequação, por ser alguém, por ser o café com leite. Na época a gente jogava bola, quem não sabia jogar, que era o último escolhido, a gente chamava de café com leite. Intelectualmente, certamente o Bolsonaro passou por muitas situações assim. E eu diria que esses traços na fala de cacofonia, de quebra do discurso, de impostação completamente tíbia, claudicante, coxiante, triste ver isso. Daria comiseração. Humanamente, eu sentiria comiseração não fosse uma pessoa que tanto mal fez para o Brasil, a população brasileira, na pandemia, zombando de pessoas que morreram do Covid, zombando da doença. Então, eu queria trazer esse traço, porque eu não vi análise sobre isso, Você e acho tem importante mencionar esse aspecto, Conde. Importante essa leitura tua, inclusive a comunidade aqui está acusando isso, o Josi Gomes dizendo leitura excelente do Vassoler, Obrigado. porque de fato o Lula sempre foi acusado, né? Até a Dilma Rousseff foi perseguida severamente em função de questões, de falar do estoque de vento, que eram questões técnicas, né? Eu me lembro que eu estava em sala de aula nessa época, eu até explicava o que a Dilma teria querido dizer com essa questão da mandioca, que ela ficou caracterizada e tudo mais, né? Lembremos da nossa Dilma Rousseff também, não façamos aqui a seletividade de gênero, mas o caso é que nunca se falou da fala claudicante do Bolsonaro. A fala do Bolsonaro é a prosódia, né? A questão fonológica, fonético-fonológica do Bolsonaro é quase uma patologia, é gravíssimo. Ele não fala, é gravíssimo, ele não fala Constituição, ele fala conção. Dentro das quatro linhas da conção. Ele suprime um sem número de Ô, questões Conde, morfológicas. você E sabe que nunca ninguém falou nada. tem outro anti-herói do Brasil que padece desse mal, só que, diferentemente do Bolsonaro, percorreu as esteiras acadêmicas. É o senhor Sérgio Moro. Tem uma dificuldade tremenda para poder falar. Falou, isso aqui, eu estou falando coisas que são de conhecimento de todo mundo. Conge. Sim. Conge. Gente, o direito civil, ele é um jurista, né? Cônjuge. É uma palavra básica. É outra pessoa que, olha, eu não conheço a formação do senhor Sérgio Moro, não sou jurista, eu o julgo tanto por seu pertencimento político, do qual discordo até o fim da minha vida, do qual vou discordar até o fim da vida, mas quando eu vi falar, é vergonhoso. E assim, eu estava conversando com o Conde, gente, e dizia o seguinte: por hora tivemos sorte por termos os Trapalhões, com todo respeito aos antigos Trapalhões, tá? O programa do Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, a que eu assistia muito, por termos essas figuras desqualificadas na liderança da extrema-direita. Porque, fosse o contrário, fossem líderes mais hábeis, mais bem articulados, talvez o Conde e eu não estivéssemos conversando aqui com vocês, né?